Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque. Feliz Natal, dia 25. Nem ia gravar vídeo hoje, né? Já falei com vocês que esses dias aí, final de ano, início de janeiro, né? Não tem muitas notícias, mas a gente acaba gravando porque surgiu a notícia ontem do Gatito. Já vou falar para vocês sobre a saída de Gatito Fernandes do Botafogo, até certo ponto surpreendente. Antes disso, eu queria comentar dos 3 anos em que John Textor e Botafogo iniciaram um namoro, né? Um namoro sério que virou casamento. Ontem, dia 24, justamente completou esse período aí de 3 anos, desde que surgiu a notícia de que o Botafogo tinha encontrado, né, um futuro dono aí da SAF. Um primeiro pré-contrato foi assinado, né? A intenção entre Botafogo e John Textor, a Eagle Holder, né? Então, uma data para ser comemorada. Eu lembro bem desse 24/12, em que a gente começou a perceber de que o futuro, né, seria glorioso, e hoje estamos vivendo aí tempo de Botafogo. Então, 3 anos comemorado. O John Textor foi às redes ontem, fez primeiro uma postagem em homenagem ao Lyon, né? E aí a gente já ficou na expectativa de uma postagem para o Botafogo. O que aconteceu logo em seguida, um Feliz Natal, usou aquela arte que o próprio Botafogo tinha divulgado nas suas redes sociais. Depois uma imagem até engraçada, né, do John Textor como um Papai Noel, e falando, né, embaixo o comentário de que tudo isso que aconteceu agora com o Botafogo pode acontecer de novo? Sim, pode acontecer, mas o momento é da gente curtir, comemorar, celebrar as vitórias desse histórico 2024. Foi assim que o John Textor se referiu ao ano. Tá certíssimo e legal, né? Deixando ainda essa questão de que o Botafogo não vai ficar satisfeito, não vai parar por aqui, e quem sabe pode acontecer de novo aí nos próximos anos, né? A gente sabe que nem todo ano vai ser de Libertadores e Brasileirão, algo, né, quase impossível de acontecer, mas o novo Botafogo pode sim sonhar com novos títulos. Legal, bacana, 3 anos aí históricos dessa virada de chave do Fogão. Galera, Arthur Jorge, comentarista Ramon Mota, falou ontem que achava que essa demora toda do Arthur Jorge, né, essas entrevistas aí um pouco evasivas, era até uma certa falta de respeito, porque estaria colocando o Arthur Jorge assim acima do próprio Botafogo. E lembrando, né, o comentarista lembrou, o técnico português ainda tem contrato com o Botafogo, está no meio de um contrato, né, que vai até o final de 2025. Então, que achava ali uma posição um pouco estranha. Eu tendo a concordar com o Ramon Mota. Também acho que o Arthur Jorge, que a gente cansou de elogiar, né, não só o trabalho dele dentro de campo, o trabalho, todo o sucesso que ele teve, não podia ser diferente, mas mesmo antes dos títulos serem confirmados, eu estava sempre aqui elogiando o Arthur Jorge, as entrevistas também, as falas. Eu acho que, de fato, nesse final de ano, pode ser que algo tenha incomodado ele, e ele acabou, teve esse ruído, né? Acho que fica nítido que houve um ruído, houve um desconforto em relação do Arthur Jorge com o Botafogo. Pode ser que ele considere que o Textor demorou a contactá-lo, pode ser que o Textor, por sua vez, considere que a conversa não era o momento ainda de acontecer essa conversa, pelo menos até o Mundial lá do Catar. Então, que houve ali uma falta de comunicação, isso ficou muito claro. Mas a gente também acaba, sem querer, né, lembrando de outros treinadores portugueses, né, e aqui não tem nenhuma xenofobia, apenas a maneira que os portugueses trabalham é diferente dos brasileiros, né? Então é difícil a gente dizer tá certo, tá errado, mas a gente lembra da saída do Luiz Castro, né? No próprio Flamengo, o Jorge Jesus saiu do Flamengo. Tá certo que ali era momento ali de pandemia, mas com um contrato recém-renovado, né, com o Clube da Gávea. Então, essa instabilidade, essa insegurança, né, acaba deixando o torcedor botafoguense preocupado, né? Eu acho que se o Arthur Jorge for continuar, e até o Gregory falou ontem, né, deu uma declaração de que, ao que parece, o Arthur Jorge continuará no Botafogo, mas está gerando ali uma certa tensão
ao meu ver, desnecessária. E caso o Arthur Jorge resolva aceitar a proposta, por exemplo, do Catar ou qualquer outra proposta que não seja continuar no Botafogo, acho que esse desgaste poderia ter sido evitado, né? Mas como eu falei, ele está lá em férias com a família, lá em Braga, pediu esses dias aí para pensar mais um pouco. Tomara que, seja qual for, né, a resolução da situação, seja da forma mais tranquila possível, porque acho que a torcida do Botafogo tem um carinho especial pelo Arthur Jorge e não seria legal, né, que tivesse aí esse tipo de ruído. Assim como, né, agora vamos entrar no assunto Roberto Fernandes Júnior, Gatito Fernandes, o nosso grande goleiro no Botafogo já há muitos anos, desde 2017, passou por, né, várias situações no Botafogo e ontem mesmo eu comentei, né, que o Botafogo e o Gatito tratavam da renovação como algo até simples de acontecer, mas não foi o desfecho. O Cerro Porteño do Paraguai anunciou a chegada do Gatito Fernandes e também comentei aqui ontem, né? A possibilidade do Gatito justamente sair do Botafogo seria o fato dele querer ser titular, né? O jogador quer jogar, né? E o Gatito, mesmo sendo convocado durante esse ano de 2024 na reserva do Botafogo, né? Não é o cenário ideal para quem é goleiro titular da sua seleção, né? O jogador quer jogar. Como o John é absoluto, né? O nosso camisa 12 é o absoluto titular do Botafogo, o Gatito volta às origens, né? Volta ao clube do que o seu pai jogou também, né? O Cerro Porteño. Eu acho que é um desfecho muito bonito, né? O que eu tenho a dizer sobre isso, algumas pessoas me perguntando aí no DM e tal, Carlos, o que você achou? Gatito, caramba, tá deixando o Botafogo? Zero ingratidão, muito pelo contrário, um desfecho muito bonito, né, da passagem dele, dessa história que ele construiu de ídolo, né? Acho que dá para chamar de ídolo. Comenta aí embaixo se você considera Gatito Fernandes um ídolo da história do Botafogo. Eu considero que é um dos grandes nomes, tá? Acho que ídolo, craque, a gente trabalha com jogadores ali de um nível ainda maior, mas com certeza todo o respeito do mundo ao Gatito por ter estado com o Botafogo, não só nos bons momentos como agora, mas nos maus momentos, e ter sido sempre um cara que honrou muito a camisa alvinegra, né? Então ele vai jogar no Cerro Porteño. Teria sido chato se a gente visse, por exemplo, sei lá, o Gatito se transferiu para o Cruzeiro, por exemplo, né? Um rival direto do Botafogo no Brasileirão. Mas não, o Gatito certamente encerrará a carreira jogando lá no Paraguai, né? Muita gente não sabe que o Gatito veio para o Brasil ainda muito novo, né? Ali criança, 7, 8 anos, por conta do seu pai atuar no futebol brasileiro. Por isso que o Gatito fala um português ali perfeito, né? Então, boa sorte para o Gatito, nossos agradecimentos por toda a história que ele construiu, que ainda teve, né, depois de tudo, um grande pegador de pênaltis como o Gatito, teve a cereja do bolo, que foi essa atuação dele lá no Beira-Rio, sendo peça fundamental de um jogo fundamental para o tricampeonato brasileiro do Botafogo. Situação de momento de goleiros, tá? O Raul é um terceiro goleiro e assim deve permanecer, tá? A informação é que o Raul é um cara que é muito bem visto internamente, é um jogador que tem qualidade, mas é um terceiro goleiro e a gente não viu ele atuando, ele não teve oportunidade, e a tendência é que ele siga sendo o terceiro goleiro do Botafogo em 2025, tá? Então o Botafogo já está no mercado de olho num goleiro, e aí tem um detalhe interessante. O Botafogo vai trazer um cara para fazer sombra ao John? Não diria nem sombra. O Botafogo vai trazer um cara porque o Botafogo tem uma próxima temporada tão intensa ou mais do que foi a desse ano, 75 jogos. Então o Botafogo vai trazer um goleiro para justamente poder eventualmente substituir o John em situações que sejam necessárias, como foi agora na suspensão por terceiro cartão amarelo que o Gatito jogou contra o Internacional. Então o Botafogo vai buscar um goleiro mais jovem do que o Gatito, né? Então realmente um goleiro ali que o Botafogo tenha duas grandes opções. John segue titular, prestigiado, claro, e um outro goleiro ali. Então se vocês quiserem chamar, fazer sombra ao John, tá tudo certo, mas que certamente será solicitado, e o Raul mais uma vez vai ter que ficar
aguardando a oportunidade, que é a vida difícil, né? De terceiro goleiro, né? É basicamente isso. Pessoal, é isso por hoje. Natal, né? Como eu falei, nem ia gravar vídeo aqui, né? Amanhã provavelmente não gravarei, tá? Então é isso, mas se pintar alguma notícia aí também importante, claro, a gente volta. De qualquer forma, siga o canal Botafogo Digital lá no Instagram, né? @canal Botafogo Digital, e tamo junto. Deixa o like, faça seu comentário. Feliz Natal, galera. Ho, 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 não temos mais nada que pedir, né, esse ano. Só vitórias. 2025 seja tão bom quanto foi 2024, beleza? Tamo junto. Fogão sempre.